Acho que tá gravando. Muito bem, meus amores. Vamos lá. Começar a real oficial. Estão vendo meu slide aí bonitinho? Então? Yes? Sim. Show de bola. Então vamos lá. Língua portuguesa, literatura e comunicação. Oi? Vixe, alguém tá falando aí. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí. Aí, show. É porque daí eu tento mutar vocês, acabo mutando eu sempre faço isso. Vamos lá então, galera. Vocês já pararam? O primeiro tópico que vocês forem ver lá, quando a gente pega, eu disponibilizei para vocês lá as bases tecnológicas, né? E eu tenho certeza aqui que todo mundo foi lá dar uma olhada nas bases tecnológicas, que é aí o nosso conteúdo pragmático, né, que a gente vai ver durante esse ano, né? Tenho certeza que vocês foram lá ver. E o primeiro tópico que a gente tem lá são usos da língua. Muito bom, usos da língua. E vocês já pararam para pensar por que é tão importante a gente saber usar a nossa língua? Tipo, quando a gente era nenenzinho lá, a gente chorava e aí a nossa mãe ia lá e dava comida pra gente. A gente chorava e a nossa mãe ia lá e trocava a nossa fralda. Porque tava tão bom, né? Tava tão simples. Por que a gente aprende a falar? Por que a gente fala? Hein? Hein? Vamos lá, gente. Vocês sabem falar. Falem comigo. Por que a gente fala? Por que a gente aprende a falar? Para podermos nos comunicar com as pessoas. Isso, garota, para a gente se comunicar, certo? Então, sempre que a gente está falando de língua, né, de qualquer língua que a gente aprenda, a gente aprende a língua para nos comunicarmos melhor. Porque a gente pode se comunicar sim de outras formas, não é verdade? Por exemplo, o nenenzinho lá, ele se comunica chorando, certo? E a gente pode se comunicar por mímica, por desenho. Os homens das cavernas lá não contaram como que era o tempo deles quando eles faziam aqueles desenhos nas paredes das cavernas? Também é uma forma de comunicação. Mas a língua, né, ou quando a gente fala, quando a gente escreve, a gente se comunica de forma melhor. E aí aquela pergunta que não quer calar. Quando a gente, tipo, aprende inglês, para vocês eu também dou aula de inglês, a gente tem aquela sensação de que a gente está aprendendo uma língua nova, né? Que a gente está aprendendo a falar algo novo. Mas por que a gente tem que aprender português se a gente já fala português? Vocês já pararam para pensar nisso? Hein, gente? Falem comigo. Por que a gente aprende Sim, português? verdade. Né? Por que a gente aprende português se a gente já fala português? Porque, pô, é a nossa língua materna, na verdade. Alguém sabe me... Porque no inglês ainda você fala, não, tô aprendendo alguma coisa, mas no português você fica, mas meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Sei Jesus. lá, aprimora mais. Isso, para aprimorar. Exatamente. A gente usa a nossa língua para se comunicar, certo? E lembra lá quando você era neném que você chorava, sua mãe olhava para você e dava uma cheirada. Se você tivesse fedendo, ela ia lá e trocava sua fralda. Agora, se você não tivesse fedendo, ela ia lá e dava comidinha para você, não é verdade? Aí você cresceu mais um pouquinho, você era lá criancinha e você começou a aprender a falar. E aí você se comunicava melhor. Quando você estava com fome, você pegava e falava para sua mãe, você pedia um mamá lá para sua mãe. Quando você precisava que a sua mãe limpasse sua bunda, você gritava lá: mãe, vai limpar minha bunda. E isso com certeza facilitava a vida, pelo menos da sua mãe, não é verdade? Que daí ela não tinha que adivinhar o que era o seu choro, não é verdade? É verdade. Pois é. Então,
a gente começa a perceber que conforme a gente vai aprimorando a nossa forma de comunicar, a gente consegue nos expressar melhor. E a gente se expressando melhor, a gente consegue muito mais coisas na nossa vida, certo? Por exemplo, eu consigo expressar melhor os meus sentimentos quando eu sei usar melhor as palavras. Imagina só, se os homens da caverna soubessem escrever, não seria muito mais fácil a gente imaginar como que era o tempo naquela era, se eles escrevessem ao invés de ter que decifrar aqueles desenhos esquisitos nas paredes das cavernas? Ia ser muito mais fácil, não ia? Da mesma forma, Ia facilitar bastante já. pois da mesma forma que é mais fácil, a gente consegue ter muito mais noção de como era o período medieval, por exemplo, porque a gente tem documentos escritos daquela época, do que da época das cavernas, né? Tipo, se o cara escrevesse lá no diário, querido diário, hoje eu acordei e matei um dinossauro. Bom, não era bem assim, porque o homem e o dinossauro não chegaram a coexistir, né? Mas seria muito mais fácil de entender, não é verdade? Assim como a gente consegue compreender muito mais o período medieval justamente porque tinham documentos escritos. Quer ver uma coisa fascinante da escrita? Vocês já pararam para pensar que esses grandes compositores eruditos, tipo o Mozart, o Beethoven, essa galera aí, vocês estão ligados que não existia forma de gravar música naquele tempo? Não tinha radinho, não tinha áudio no WhatsApp. Como será então que a gente sabe que uma música é do Beethoven? Como que a gente escuta aquilo? Hein, 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 hein? Pô, gente, pelo Ah, menos não fala. sei não. Pelo menos fala que não sabe, gente. Facilita a minha vida. Então, por meio da escrita, a partitura da música, aquelas coisinhas com notinha musical, nada mais é do que música escrita. Nada mais é do que comunicação, não é verdade? E se não existisse uma forma da gente escrever a música dessa forma, a gente nunca nem saberia que som que tem a nona sinfonia do Beethoven. Olha que loucura, gente. Muito doido. E aí, a gente tem diferentes formas de se comunicar, certo? Esses dias eu recebi hoje uma notícia aqui. Deixa eu até abrir aqui, depois eu vou até compartilhar com vocês. Cadê? Que eu dei muita risada. Olha lá, o título da notícia. Idoso de Santa Catarina encontra bilhete de funerária. Este corpinho ainda vai ser meu. A Polícia Civil está investigando um trote aplicado contra um idoso na cidade de Salete, no Alto Vale do Itajaí. O homem foi surpreendido com uma mensagem fixada no para-brisa do carro que dizia: "Este corpinho ainda vai ser meu". A frase veio acompanhada do número de telefone de uma funerária. A princípio, achei que era alguém cantando meu pai, mas depois de ligar para o número que estava ali, ficamos sem entender nada. Era da funerária. Meu pai ficou sem chão. Então ficamos pensando, quem iria fazer algo assim? Mesmo que seja brincadeira, foi de muito mau gosto, por sinal. Conta a filha do homem que não quis se identificar. Durante o contato, a funerária alegou que não era responsável pelo recado. O pessoal da funerária veio até minha loja e recolheu o bilhete. Espero que encontrem o mau caráter que fez isso e que não se repita mais. Foi muito constrangedor para mim e imagina para o meu pai, completou a filha do idoso. Gente, o velho chegou lá no carro dele, aí lá no para-brisa do carro dele tava um bilhetinho. Este corpinho ainda vai ser meu. E aí o telefone da funerária. O que aconteceu aí com relação à comunicação? Hein, galera? Falem comigo. Imagina a reação do senhor. Gente, fala sério, né? Primeiro de tudo, a polícia não tem mais o que fazer da vida, né? Tipo, a gente vive assim numa sociedade muito linda, maravilhosa, onde tá tudo perfeito, que a polícia pode tirar o tempo dela para se preocupar com o trote no carro do velho, não é verdade?
Polícia não tem mais o que fazer da vida não, né? Segundo, o que o bilhete quis dizer? Esse corpinho ainda será meu. Que o idoso vai morrer, alguma coisa assim? Só tem essa ideia porque tava com o telefone da funerária. Mas e se fosse uma véia safada enviando o bilhete pro velho? É, mas Isso pelo telefone acho que a gente entende isso. Exatamente. Então, olha só. E aí a gente vem na parte de interlocução, certo? Dependendo do contexto, uma mesma frase ela pode mudar o significado. Se o bilhete viesse de uma véia safada, esse corpinho ainda vai ser meu, eu duvido que o velho ia chamar a polícia. Ele ia ficar todo pimpão, né? Ah lá, tô podendo. Mas como tava lá o telefone da funerária, aí, nossa, chama a polícia, estão querendo me matar, não é verdade? Então, olha só como uma mesma frase ela consegue ter sentidos diferentes dependendo do contexto em que se encontra. E aí, se vocês olharem lá nas bases tecnológicas de vocês, vocês vão ver que tem usos da língua e os tópicos que a gente tem sobre usos da língua são as figuras de linguagem e a interlocução. E nesse exemplo dessa matéria, a gente consegue ver as duas coisas. Primeiro que esse corpo ainda vai ser meu. Essa frase, se a gente for analisar ela ao pé da letra, ela não faz sentido, não é verdade? Dá para o corpo de alguém ser meu? Não. Não dá, né, gente? A gente ainda não sabe como, sei lá, transferir o cérebro, transferir a alma, sei lá, não dá para fazer isso, né? Também não dá para ter como propriedade sei lá, testar em cartório que esse corpo não tem. Então, isso é uma figura de linguagem. Por quê? Ao pé da letra, ela não faz muito sentido, mas dentro de um contexto, ela vai ter outro sentido. E também interlocução. O que é interlocução? O locutor é a pessoa que está falando no texto. Quando a gente vê aqui na notícia, ó, abre aspas. A princípio, achei que era alguém cantando meu pai. Mas, depois de ligar para o número que estava ali, ficamos sem entender nada. Era da funerária. Meu pai ficou sem chão. Então, ficamos pensando, quem iria fazer algo assim? Fecha aspas, certo? Então, quem que está falando aí nesse texto? Nesse caso, é a filha do velho, certo? E quem que está lendo? Quem que está recebendo essa mensagem? No caso, somos nós, somos as pessoas, eu que estou lendo aqui, eu que estou transmitindo para você. Então, sempre que a gente vai se comunicar, sempre que a gente vai escrever um texto, que a gente vai descrever alguma coisa, a gente tem que lembrar quem que está lendo, para quem que eu estou escrevendo esse meu texto, certo? E aí a gente chega aí na nossa introdução. Esse foi só um aquecimento. Dá uma olhada aí nessa imagem linda, aleatória que eu achei na internet. Como que vocês descreveriam essa imagem? Vamos lá, gente. O que vocês estão vendo aí? Como que vocês descreveriam isso? Tem um Fusca, um cavalo dirigindo o Tem Fusca. uma Uma menina menina deitada deitada. numa cama. Isso. E essa menina, ela é feia, ela é bonita? Não, ela é bonita. E ela tá feliz, ela tá triste? O que tá acontecendo? Tá de Ela dia? parece estar Ela tá meio pensativa. assustada. Sei lá, Oi? pensativa, Pensativa? assustada. Bom, pra mim, sabe o que parece? Pra mim, sabe aquela hora que a gente acorda assim e fica olhando pro nada esperando a alma voltar pro corpo, sabe? Não parece É isso? bem assim É mesmo. mesmo. Uhum. Então, acho que dá pra gente imaginar aí que é de manhã, né? Que tá meio que de dia aí, que ela meio que acabou de acordar. Sim.
Queria eu acordar bonito Isso. desse jeito. Eu acordo quase afogada em baba, gente. Eu babo muito dormindo. É eu e a minha gata. Olho cheio de ramela, né? Quem dera a gente acordar bonita, assim, igual a Luísa. Essa moça é a Luísa, gente. Olha só. Vocês acabaram de descrever aí a imagem que a gente tá vendo, certo? Então, a gente tem uma moça deitada na cama, provavelmente ela acabou de acordar, certo? E ela tá aí olhando para o nada, olhando para o teto, esperando a alma voltar para o corpo. Existem duas formas da gente descrever uma imagem, da gente descrever qualquer coisa. A gente tem a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Vamos dar uma olhada aqui na descrição objetiva. Luísa dorme. O sol entra pela janela, esquenta e ilumina o quarto. Luísa pestaneja, então acorda e fica olhando o teto. Certo? Ok, pestaneja. Pestanejar, ok, essa palavra. O que significa, professora? Ai, meu Deus, eu não preciso fazer aula de português porque eu já sei português. Olha só como a gente já sabe. Complicado, né? É. Pestanejar é tipo. Imagina, mano, você tá lá dormindo, feliz, feliz, alegre, alegre, e entra o sol no seu quarto. O que que você faz? Você tá dormindo, você tá gostosinho lá, você fica. Eu quero dormir. Entendeu o que é pestanejar? Sim. Entendeu? É ficar nessa preguicinha, é quando você não quer fazer alguma coisa, sabe? Então ela pestanejou, então acorda e fica olhando o teto, certo? Essa descrição aqui, ela tá bem objetiva, certo? Ela tá bem na lata, não tô falando nada demais. Luísa dorme. O sol entra pela janela, esquenta e ilumina o quarto. Luísa pestaneja, então acorda e fica olhando pro teto. Pronto, acabou. Over. Olha só a descrição objetiva e reparem bem na diferença que tem entre um e outro. Luísa continua imóvel, estendida sobre os lençóis revoltos, os cabelos espalhados no travesseiro. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Luísa pestaneja. Abre os olhos, finalmente, e deixa-os parado no teto. Aos poucos, o dia vai lhe entrando pelo corpo. Esse é um trecho de um conto chamado O Triunfo, da Clarice Lispector. Olha só a diferença, gente. Não tá muito mais cheio de firula, mais cheio de 9 horas. Olha, os lençóis revoltos, os cabelos espalhados. Olha que linda essa frase. Aos poucos o dia vai lhe entrando pelo corpo. Gente, como que o dia entra no corpo da gente? Hein, galera? Dá pro dia entrar no nosso corpo? Não tem como. É, meio esquisito, né? Mas não fica bonito falar assim, né? Aos poucos o dia vai lhe entrando pelo corpo. Não dá essa sensação de que a gente vai acordando aos poucos? Primeiro a gente acorda e fica esperando a alma voltar pro corpo. E aí aos poucos o dia vai lhe entrando pelo corpo. Olha que bonito. O que que vocês reparam aqui de diferença entre a descrição objetiva e a descrição subjetiva? Luísa dorme. Que a subjetiva é bem incrementada, né? E a Isso. objetiva é bem objetiva. Basicamente é isso. A descrição objetiva, ela é objetiva e a descrição subjetiva, ela é subjetiva. Uau! Simples assim. Mais ou menos, né, gente? Vamos ver aqui na real definição. A descrição objetiva, ela representa a realidade como ela é, sem influência de sentimento, opinião, amorzinho no coração, sem nada disso. Ela é uma foto daquele momento, ela é imparcial, ela é direta, certo? Então, ó, Luísa dorme, sol entra pela janela, Luísa pestaneja, acorda e fica olhando o teto, certo? Não tem amor, não tem sentimento, ela é direta, não tem opinião.
Onde que eu encontro esse tipo de descrição? Em que tipo de texto que eu encontro esse tipo de descrição objetiva? Em conversas? Depende da conversa, né, amiga? Se você tá descrevendo o crush, duvido que vai ser objetivo, não é verdade? Depende. Mas vamos lá, em texto, assim, falando de texto, que tipo de texto a gente encontra, assim, descrições objetivas? Em notícias? Isso, garota! Olha lá o que eu acabei de ler aqui, ó. A Polícia Civil está investigando um trote aplicado contra um idoso na cidade de Salete, no Alto Vale do Itajaí. Quando eu tô falando isso, eu tô descrevendo objetivamente, certo? Se fosse subjetivamente, seriam algo assim: a destemida Polícia Civil está investigando com muito vigor um trote aplicado contra um pobre idoso na bela cidade de Salete, no alto do Vale do Itajaí. Então, notícia, jornal, eu encontro muito esses textos, essas descrições objetivas. Por quê? Porque uma notícia, ela deve ser imparcial, ela deve ser direta, ela não deve ter opinião, certo? A gente também vai encontrar a descrição objetiva lá no realismo, no movimento literário mais famoso que a gente tem aqui no Brasil, que é o movimento literário do Machado de Assis. Então, o Machado de Assis, por exemplo, ele utilizava muito de descrições objetivas em seus livros, porque o realismo, ele é um movimento literário que vai mostrar a realidade como ela é, certo? Então, aqui estão os negocinhos da descrição objetiva. E a descrição subjetiva? Opiniões, perspectivas e sentimentos do autor interferem explicitamente no processo descritivo. A descrição subjetiva, ela é cheia de adjetivos, ela é cheia de figuras de linguagem. Então, olha lá. Luísa continua imóvel estendida sobre os lençóis revoltos. O calor do sol e sua claridade enchem o quarto. Mas como que o sol enche o quarto, gente? Não dá para entender. Isso é figura de linguagem. Como que eu deixo o olho parado no teto? Como que o dia me entra pelo corpo? Então, assim, a descrição subjetiva, ela é cheia das 9 horas. Como acho que o Kelvin falou, né? Ela é cheia das 9 horas, cheia de firula, certo? Ela tem opinião, ela tem sentimento, ela tem amorzinho. Por isso que ela fica, podemos dizer assim, até que mais bonita, não é verdade? Embora a beleza seja muito relativa. E em que tipo de texto, que tipo de discurso, que tipo de comunicação eu encontro descrições subjetivas? Em livros? Sim, em alguns livros. Porque, como eu falei para vocês lá do Machado de Assis, nos livros do Machado de Assis a gente não vai ter muita descrição subjetiva, não. Poemas? Poemas, sim, os poemas eles são mais subjetivos, né? Então, a gente vai usar. Imagina só, olha a situação. Você tá lá moscando na rua. Aí, de repente, você é assaltado. Roubam teu celular e a tua carteira, certo? Só que, nossa, essa assaltante era muito gata. Nossa senhora, era, nossa, tipo a Luísa aqui. Eu não sei vocês, mas eu achei a Luísa muito gata. Maravilhosa. E aí, você chamou a polícia e tal, a polícia chegou lá e você precisa você precisa descrever o assaltante para a polícia fazer o retrato falado. Como que você vai descrever esse assaltante ou essa assaltante para a polícia? Você vai usar uma descrição objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Para a polícia, você a pessoa roubou sua carteira, seu celular, e você vai descrever a pessoa para a polícia para ela fazer um retrato falado.
Ah, objetivo. Objetiva? É objetiva, certo? Então você vai falar, a pessoa tinha os olhos dessa cor, o cabelo desse jeito, a pessoa tinha essas características físicas, beleza. Só que, além de roubar a sua carteira e o seu celular, esse assaltante ou essa assaltante roubou também o seu coração. Você não consegue parar de pensar, ó, síndrome de Estocolmo correndo solta aí. E aí você vai contar o caos para sua amiga, para o seu amigo, para o seu best. E aí, como que você vai descrever a pessoa que roubou sua carteira, seu celular e o seu coração para o seu amigo ou para sua amiga? Com descrição subjetiva. Aí, bem subjetiva, certo? Aí você vai falar, então, nossa, aquele assaltante, aquela assaltante tinha o cabelo escuro, mas tão lindo, e os olhos, né? Os olhos castanhos, mas um castanho brilhante. Então, assim, você começa a colocar mais coisas, a incrementar. Então, essa aí é a principal diferença da descrição subjetiva e objetiva. Deu para entender bem a diferença dos dois? Sim. Sim. Beautiful! Sim. Então, quero Sim. ver se vocês conseguem fazer uma descrição. Sua vez. Olha que lindo o meu plano de fundo dos meus slides. Também essa imagem achei aí aleatoriamente na internet, achei ela muito bonita. E temos aí uma imagem, né? Uma foto. Como que eu faria uma descrição objetiva dessa imagem? É um livro aberto em uma mesa e uns livros do lado. Sim, um livro aberto, uma mesa. Que mais? Que lugar é esse? Que lugar parece esse? Uma biblioteca Parece uma biblioteca. É de dia, é de noite, é de manhã, é de tarde? de manhã à tarde, mais ou menos. É, meio que, sei lá, dá pra gente só imaginar. E esses livros, eles são novos, eles são velhos? Velhos. Parecem bem velhos. Ok, fácil a descrição objetiva, não é verdade? E agora, como que eu faço uma descrição subjetiva dessa imagem? Ih, ficou difícil? Vamos, gente, como que eu descrevo de forma subjetiva essa, esse lugar, essa imagem, esses livros? Vamos lá. Olha para esses livros. Eu consigo detectar que eles são livros antigos, certo? Porque estão meio aí desgastadinho e tal. Eu consigo imaginar se esses livros são interessantes ou se eles são chatos, se eles são divertidos ou se eles são tediosos. Eu consigo saber se esse lugar é agradável ou se esse lugar é desagradável. E aí? Ah, um lugar agradável. Ah, para você que Pra gosta. mim. É, então. Aí, Não, se você quer ler, né? Assim, daí se torna agradável. isso. Então, na verdade, para você. Eu não gosto de biblioteca. Mentira, eu amo biblioteca, gente, como todo bom professor de português, né? Mas é assim. O subjetivo, ele não tá na imagem. O objetivo, eu consigo ver ele aqui na imagem, eu consigo ver o livro, eu sei que ele é antigo, mas o que é subjetivo é o meu sentimento, é o que eu acho. Como que eu, Amanda, descreveria essa imagem? Falei, bom, eu vejo uma agradável biblioteca, a brisa da manhã me anima para começar os meus estudos. Eu pego vários livros interessantes, onde eu sei que eu vou poder adquirir vários conhecimentos. Estou feliz e contente e confortável nesse ambiente. Tá vendo só? Você escreveu um monte de coisa que não tem aí visível. Ou então, por exemplo, meu Deus, esse lugar é tão chato que eu quero morrer.
Quando eu falo que eu quero morrer, significa que eu quero morrer de verdade? Não. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não. Mas a gente não usa uns exageros desses de vez em quando? Meu Deus, quero morrer. Hipérbole. Hipérbole, garota, exatamente. E olha só o que eu tô fazendo. Tô jogando adjetivo e tô jogando figura de linguagem. Vamos lá, vejo vocês. Como que vocês vão descobrir aqui? Olha lá, Nicole respondeu. Peraí que tá abrindo. O sol da tarde entra pelas janelas da grande biblioteca, iluminando os muitos livros antigos e cheios de história e conhecimento. Maravilhosa! Arrasou, Nicole. É isso mesmo, galera. Tá vendo só que loucura? Quando a gente vê aqui a descrição objetiva da atividade, né? Porque isso daqui nada mais é do que objetivo. Eu tô explicando objetivamente o que é subjetividade. Nossa, isso foi filosófico, hein? É muito fácil de entender, mas e na hora da gente ir lá e fazer mesmo, certo? Então a gente acabou de fazer aqui e aí fica aí a tarefa para vocês. Tarefa: tire uma foto de um lugar especial para você. Tire uma foto aí do seu quarto, da cozinha, da geladeira, né? Eu, como boa gorda, adoro a cozinha. Ou sei lá, uma praça, um lugar que vocês curtem aí. E aí vocês vão descrever esse lugar para mim. Em um parágrafo, você vai descrever essa foto de forma objetiva. E em outro parágrafo, você vai descrever essa foto de forma subjetiva, certo? Então, vai ser igual aqui o exercício da Luísa, ó. Eu tinha uma foto, certo? E eu fiz aí duas descrições da mesma foto. Uma descrição objetiva e uma descrição subjetiva. E é exatamente isso que vocês vão fazer na tarefa de vocês, certo? Aí aquilo que eu sempre falo para vocês, se vocês puderem escrever no computador usando o Word e tal, é melhor. Se você não tiver computador, não tiver como fazer isso, escreve à mão e tira uma foto e manda para mim. Evita escrever no celular, porque no celular às vezes a gente se atrapalha para digitar, às vezes a gente não consegue ter a visão do texto inteiro. Então é melhor a gente poder escrever assim ou no texto no computador ou à mão, tá, pessoal? Em último dos casos, escreve no celular, mas evita usar o celular para fazer atividade de produção textual. Belezinha, galera? Alguma dúvida sobre o nosso conteúdo de hoje, sobre a tarefa? Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá suave, vai começar a surgir as dúvidas na hora que você começar a sentar lá e escrever, amiga. É sempre assim, não é verdade? Verdade. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula de hoje, tá gravada aqui. Então, ó, só pra gente se programar, então, deixa eu fechar aqui. Eu vou disponibilizar os slides lá para vocês. Essa aula ela tá gravada, então ela vai ficar disponível aqui no Teams. Assim que eu tiver o link dela e que eu upar ela no YouTube, eu já coloco o link do YouTube aqui para vocês também, para vocês terem acesso à aula pelo YouTube, que o pessoal tá falando que é mais fácil de acessar pelo YouTube do que pelo Teams. Vou colocar a tarefa. E aí, na semana que vem, certo? A gente vai ter aí, vocês vão ter 15 dias para realizar essa tarefa. Então, na semana que vem, a gente não precisa necessariamente entrar em chamada aqui ao vivo, a não ser que vocês sintam necessidade ou queiram tirar alguma dúvida, a gente entra em chamada ao vivo, certo? Caso esteja tranquilo, ou você consegue tirar sua dúvida pelo chat e tal, a gente resolve pelo chat mesmo. Como eu falei para vocês, o chat aqui está sempre aberto e vocês também podem entrar em contato comigo pelo Instagram, tá, pessoal? Então, quem me tiver lá no Instagram, é só chamar nós lá no Instagram. Eu vejo mais o Instagram do que o próprio WhatsApp, tá? Então, pode chamar nós no Instagram também. E na semana que vem a gente faz isso de tirar dúvida. Na outra semana, a gente corrige, tira dúvida, fecha esse assunto e já inicia outro. Belezinha, galera? Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto tá tudo tranquilo, professora. Belezinha, então, meus amores. Então a gente vai se falando, tá bom? Boa tarefa aí para vocês, bom restinho de semana e bom fim de semana também, tá bom?
Pra você também. Obrigada, Chuchu. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau. semana para vocês. Tchau, Bom professora. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Tamo junto. Tchau, tchau. Beijo.